Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje a nossa presença é do autor e escritor Albano Marx. Então, Albano Marx escreveu o livro Os Primeiros Astronautas. Então, nosso assunto aqui hoje é ufologia no geral com ele. Ele vai dizer algumas coisas que está escrito, tanto da parte dele pessoal sobre seres e também algumas coisas da aeronáutica. Boa noite, Albano Marques, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo, é. Obrigado pelo convite, tá? Sim, Obrigado a você e obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, né? esse é o livro do Albano, não da gente. Isso. Isso, esse é o É, lançamento é o lançamento, é. pela editora Crystal Books, www.editoracrystalbooks.com. Stalbooks.com, certo. Deixa eu só ver um negócio aqui. É, Esse livro tá dando o que falar. sim. Então o Albano escreveu esse livro aí, pessoal. Ele vai contar algumas coisas em relação a esse livro. Albano, me fala uma coisa. Quando que você começou exatamente a publicar e mandar a gráfica fazer esse livro? E qual foi essa união que você falou dos outros canais sobre o grupo Quasa? O Quasa que é um grupo que faz a pesquisa, né, de ufologia, né? Então, na realidade, esse livro, ele é Sim, uma homenagem, né? Uma homenagem sim, ao tempo em que eu vivi junto, né? Aos integrantes do Grupo Quasar, né? sim, Então foi desde, né, a minha adolescência. Ainda hoje a gente se relaciona, tem contato, tudo mais, né? Ainda faz algumas coisas juntos, né? sim, Nem sempre voltado à ufologia, mas a gente é bastante amigo, né? sim, E esse livro é baseado nessa época, né? Nessa época que eu vivi junto ao Grupo Quasar, e também ele acaba relatando todo o ambiente, o cenário em que a gente vivia na época, né? Porque sim, eu sou de Tatuí, e essa região, ela é uma região fantástica para esse tipo de estudo, né? Porque aqui a sim, gente está perto de Torre de Pedra, que é uma, como que eu vou dizer assim, é uma espécie de é arenito, né? Uma formação em arenito, sim, né? sim, Onde tem muitos avistamentos. Tem sim, também o Morro do Gigante Adormecido, que fica aqui próximo, indo para Botucatu, Bofete, ali, aquela região de Porangaba também, né? sim, Então, é muito propício para esse tipo de estudo. E temos aqui Aramara, aqui em Iperó, Sorocaba, né? Então, sim. sempre tem algum tipo de avistamento ou algo acontecendo nessa região. Região, É. E então esse livro é uma homenagem a esses tempos que eu vivi junto a esse pessoal nessa região. Agora, ele relata também, né, por que começou o sim, Grupo Quasar. O Grupo Quasar, ele começou porque a gente tinha todo esse cenário, todo esse ambiente, mas é, eu não tinha contato com outros ufólogos, com outras pessoas, a gente era meio carente de certo material, né? certo Então eu material. resolvi fazer o primeiro encontro ufológico em Tatuí. Sim, E isso eu tinha em torno de 15, 16 anos mais ou menos, algo assim. Eu, enfim, era um adolescente, quase adolescente, né? indo para, né, adolescência. Então, é, é, daí a gente fez o primeiro encontro ufológico, vieram muitas pessoas de toda a região, esse encontro ufológico de Tatuí, ele foi feito na ACETA, que é uma, uma faculdade que nós tínhamos aqui em Tatuí, temos ainda, hoje é o Colégio Objetivo e a Unip. Sim, Ele é do meu padrinho, o senhor Acacil José de Oliveira Camargo. Hoje quem sim, cuida de tudo é o filho dele, o Acacilzinho. E o Acacil, ele tinha um lance muito interessante, ele não gostava de aprender conhecimento, ele gostava de compartilhar tudo, ele gostava de criar meios para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. E foi assim até o fim da sua vida. E a curiosidade em relação a Acacil, quem já acompanha minhas lives e tudo mais já sabe, né? Mas aqueles que não sabem, é que o Acacil foi o único civil que fez parte do CIOANI, que era o sim, grupo oficial de pesquisas ufológicas da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira. Então, nessa idade, nessa época,
Eu e meus amigos de grupo, nós tivemos acesso a muito mais de 4.000 arquivos confidenciais, tidos como confidenciais, das Forças Armadas Brasileiras. E o Acacil, beleza, ele deixava a gente pesquisar, até porque ele apoiava o nosso grupo, né? Nosso grupo era ele que mantinha esse grupo, né? E então é isso, a gente teve acesso a tudo isso e é o que eu relato no livro, né? Eu acabei perdendo alguns desses amigos maravilhosos, né? Pessoas geniais, fantásticas. E quando foi perdendo, eu pensei, não, eu preciso pegar essa memória toda e conseguir colocar ela numa homenagem a todas essas pessoas que eu conheci. Eu, ainda jovem, né, acabei conhecendo o pessoal que foi para a Antártida, no navio Barão de Tefé, os primeiros cientistas brasileiros que foram para a Antártida. Sim. Então eu tinha acesso, convivendo com essa turma toda, a muita informação e não podia deixar isso passar, eu precisava colocar uma memória. Mas o que acontece no livro? Você vai falar, peraí, se você ler o livro, você vai ver uma aventura fantástica, uma aventura incrível. Aí você fala, peraí, isso aí não aconteceu. Muitos poderão dizer, isso aí não aconteceu. Na realidade, tudo é baseado em fatos reais, tudo aconteceu. Só que eu crio uma linha de tempo fictícia para amarrar vários acontecimentos que a gente viveu, sabe? Nessa aventura. Porém, toda a base é real. E é isso. O livro Os Primeiros Astronautas segue nessa linha, né? Nessa de homenagem, né? E bom, quanto a pode perguntar o que vocês quiserem a partir disso, né? Que eu te falei. Pode perguntar o que quiser. Tem alguma dúvida que você queira falar? Que alguém queira, não sei. Aqui tem alguns convidados, mas até que eu elaborei algumas coisas que eu vi você sendo entrevistado. Tá, pode falar. A cidade é Tatuí, né? Que chama isso, né? Tatuí fica próximo aqui, região de Sorocaba, Itapetininga. Sabe? Tá perto naquelas regiões. É porque realmente é tanta cidade que a gente nem conhece, né? É um lugar bacana. Vem pra cá, você vai gostar. Lá tem alguns fatos ufológicos, apesar que o pessoal fala muita coisa do interior que eu fico às vezes até de boca aberta. Acontece mesmo, né? Tem, né? Tem. Inclusive, lá no outro canal você estava falando que pessoas veem objetos enormes das cidades vizinhas, né? Você pegou isso? Você ouviu isso? Hoje eu assisti tudo para entrevistar você. Isso aí indo para a região aqui de Itapetininga, para o lado de Itapetininga, tem uma dessas cidades circunvizinhas a Itapetininga, que está acontecendo isso. Está acontecendo toda uma série de coisas com o gado no campo, e durante a noite, nas pastagens, o pessoal vê objetos grandes. Quem me relatou foi um morador de lá mesmo, né? Em Itapetininga o pessoal fala muita coisa, né? Eu não sei se é uma parte que parece uma meia caverna, isso, né? Gruta, que já sabe. Eu acredito que aquela região, descendo dali para o lado do vale, daquela região. Isso. Sim, ali tem muito disso. Apesar que aqui indo para Botucatu, ali no Morro do Gigante Adormecido, Bofete, aquela região, também você vai encontrar. Só que são duas situações diferentes. Um lado é aquela floresta, aquela mata mais úmida, né? Mais descendo para o litoral. E o outro lado é aquela coisa mais seca, mais árida, mais rochosa, né? Porém, nos dois lugares você vai encontrar cavernas, esse tipo de coisa. Sim. Pessoal, manda o link para os colegas ver esse canal, tá? Depois, se vocês quiserem fazer as perguntas, tá? Então, vamos lá. Só respondendo para você, hoje mesmo, enquanto eu estava... Sim, fica à vontade. Enquanto eu estava... durante uma divulgação do livro, né? Sim. Tem até um videozinho que a gente coloca sobre o livro, e teve uma pessoa no grupo que falou, eu moro nessa região, a minha avó comenta que da Torre de Pedra saíam muitas luzes durante a noite. E eu até comentei com ela, né, que isso aí é um fato corriqueiro ali na região de Torre de Pedra aqui. É normal, eles chamam de... os mais antigos chamam de Mãe do Ouro, Mãe da Água, ou algo do gênero, não lembro agora, né? Alguns poderiam dizer assim, mas é o fogo-fato, né? Que na verdade é a ideia do boitatá, que é o fósforo queimando, né? E subindo aquela bola de fogo. Porém, não é isso. Não é, porque assim, a torre, ela tá no meu vídeo, ela tem uma formação, assim, ela deve ter uns 70 metros, a torre.
E lá na frente da torre tem um platô, de uma montanha assim, uma espécie de platô. As luzes, elas saem durante a noite da torre e elas pousam lá no platô. Então não é uma luz qualquer de um fósforo queimado inteiro. Porque o fósforo dos ossos de gado, ele pode incendiar e formar aquela bola de fogo. Mas não é algo que vai com a corrente de ar. É algo que tem uma certa ação inteligente, programada. Ela sai e vai até outro canto. É direto assim. É porque as sondas, ela realmente acontece em todos os lugares, né? Incrível, né? Tem umas que até teve um caso na Serra da Beleza que criou uma luz tão forte que quase parecia o dia, né? Tem uns casos assim também, mas tem várias espécies de sondas, né, que podem, né? Enfim, né? Acontecer isso, né? Tem. Eu acredito que tem alguns casos, eu até relato no meu livro lá, que um dos integrantes achava que a torre era oca, né? Mas ele porque coincidiu de eles terem a mesma visão no momento que um senhor lá de São Paulo. Os dois tiveram a mesma visão, como se a torre, como se fosse uma viagem astral durante o sono, né? Sim. Eles chegaram dentro da torre e eles acreditavam que a torre era oca. Eu não sei dizer se eu acredito que, não sei. Mas, não sei, essas luzes saem dentro da torre, né? E não é de agora, é de coisa de avô, bisavô para trás, quem mora na região, né? E ali pro lado de Bofete também tem muitos casos, entendeu? Muitos casos de avistamento, de contato, inclusive, né? Nessa região toda aqui. Muito interessante. Jesus. Também. Quando tiver a oportunidade de conhecer, vem para cá, vem conhecer esses locais todos aí. Eu teria vontade, né? Até porque eu sou muito amigo de um ufólogo lá da cidade de Ponta Grossa, né? 2 já gravaram aqui, e até eu gostaria de fazer alguma coisa assim, gravando fora, entrevistando, né? Para jogar no canal. Né? Quem sabe, se Deus quiser, tem que comprar os equipamentos aí, como é que chama aquele negócio que apoia a câmera? O tripé, eu comprar com fluorescente. Então eu quero fazer uma coisa bem legal, se der certo. Eu vou fazer aqui a pergunta do meu amigo Fábio, né? Daqui a pouco eu coloco as minhas perguntas aqui. Os gados nessa região estão sendo mutilados e também tem uma raça de extraterrestres que faz isso? Fábio, é assim, eu não vi, eu não fui lá a campo, tá? Sim, você acaba entrevistando. Eu tô comendo pela mão dos outros, certo? Me parece, rememorando quando me contaram e me relataram essas coisas, que há alguma coisa. Não sei se isso foi algo que aconteceu várias vezes. Parece que mencionaram algo assim, mas não tenho certeza. Quanto às naves aparecendo sobre os pastos, isso sim, isso deixaram bem claro que sim, tá? O resto eu não sei te dizer. Tá legal? Eu tô comendo pela mão dos outros. Porque, assim, o que acontece? Deixa eu explicar para você, que não me conhece. Eu tava falando, até eu tinha falado pro Eduardo isso já um outro momento. O livro, eu tô aqui para divulgar o livro, que é Os Primeiros Astronautas, que é de quando eu vivi tudo isso junto a um grupo que a gente montou, e né, meu padrinho, que também fazia parte desse grupo da Força Aérea Brasileira, tá, as coisas todas. Então, são as minhas memórias acerca dessas pessoas. Depois disso, depois de um tempo mais adulto, eu me afastei um pouco de tudo isso. Sim. Eu me afastei, acabei retornando para a ufologia há pouco tempo atrás, porque alguns amigos eu fui perdendo, alguns desses amigos que viveram comigo, e eu decidi publicar os livros como uma justa homenagem àquelas pessoas. Por isso que eu retornei. Porém, eu me afastei, mas a ufologia nunca saiu de mim. As pessoas sempre me procuravam para isso, para aquilo, para contar tal, só que eu acabava não indo tanto a campo mais. Né? A gente foi um bom tempo a campo, pesquisou muitos casos. Mas as pessoas vinham, e aí esse caso, que as pessoas das cidades vizinhas acabavam me procurando para contar coisas. Pô, você, tal. E contando. Agora que eu retornei por causa do livro, nossa, agora tá chovendo gente, informação de tudo quanto é lado, muita gente procurando, né? Talvez dê uma reativada nessa questão. Ainda não tô tão eufórico com a ideia de sair a campo, né? Mas talvez eu vá, assim que passa esse lance de academia e tudo, eu vou atrás de algumas coisas, né, de alguns casos. Certo. Deixa eu só sair daqui que eu tava jogando até a propaganda ainda para assistir ao vivo, pessoal.
Vamos lá, então. Vamos à próxima pergunta. Bom, o Albano, em todos os canais que você gravou, você falou sobre os arquivos da Força Armada, né? Esses arquivos vai desde OVNIs no céu até seres, né? Porque também eu fiquei muito impressionado que eu já vi a palestra da Missão do Prato, né? E pelo que aquelas pessoas falavam lá também, principalmente da Missão do Prato, eles viram talvez uma espécie de nave em forma de cabine que os seres pareciam até com humanos, alguns, né? Fora os Greys, né? Que também, né? Enfim. O que você pode dizer desses arquivos? Então, né? na realidade é assim. Eu gosto de separar uma coisa. O livro, eu menciono os arquivos e menciono meu padrinho, né? Porém, como era uma homenagem a todos e ao grupo, eu não fico em cima dos arquivos, tá? Eu menciono, igual eu falei para vocês, comento os contatos que a gente teve com esses arquivos. Sim. Mas futuramente daqui a pouco tempo, eu estou preparando um livro daí sobre o meu padrinho, né? Um civil no Cione, né? Sim. Até com a ajuda do Edson Boaventura e outros que também, que o arquivo, uma parte do arquivo, ele deixou com o Edson Boaventura para ufologia brasileira, né? Tá lá com o Edson. Então, eu tô para lançar esse livro, daí sim a gente vai ficar mais em cima dessa situação mais documental. Porque o meu livro atual, ele não é tão documental. Ele não é aquela coisa de desceu, tal hora, aqui foto. Não, ela é uma aventura sobre todas as nossas experiências, né? Sim. Por que isso? Porque eu resolvi fugir, meio igual eu adoro JJ Benítez, né, que escreveu Operação Cavalo de Troia, né, principalmente Operação Cavalo de Troia 1. Então, olha, eu precisava ler esse livro, o pessoal fala desse livro, né, gente? Todo mundo fala desse livro, hein? É a linha do que eu sigo, né, eu me espelho. E eu gosto da ideia do seguir não documental e o da aventura, nesse sentido, do realismo fantástico, vou chamar, para que eu atinja também outras pessoas fora da ufologia. A minha intenção é atingir também outras pessoas, ajudar elas a abrir mentes, entendeu? Fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. Abrir mente. E tentar, com isso, atrair pessoas para esse tipo de pensamento e de questionamento e de entendimento. Esse é meu único objetivo, tá? Bom, quanto ao que eu falo dos arquivos, mas posso falar dos arquivos, já que você quer que fale dos arquivos, eu posso falar. Ó, os arquivos, até onde eu lembro, com aquela cabeça de adolescente, que foi na época que eu tive os contatos, porém, há pessoas, há um amigo meu, que hoje eu posso falar o nome dele, está no livro, mas nem todos eu posso falar o nome, porque eu não tinha autorização jurídica. Sim. Hoje eu tenho a dele, posso falar Wagner Moreira. Hoje pode, né? Tem autorização, né? Tem tudo. De alguns eu tenho, De alguns, outros eu não tenho no livro. Os que eu menciono no livro, eu comecei sem autorização, só falando o primeiro nome. Depois, quando eu fui publicar, eu consegui autorização de vários deles, eu posso mencionar, então. Bom, o Wagner Moreto, um amigo da gente, amigo meu, amigo do grupo, e que fazia parte do grupo, integrante, amigo do Acacil também, que era meu padrinho, que nos deixou, já falecido, né? Interessante. O Wagner Moreto, ele leu todos, e ele lembra de todos. Até poderia, se você quiser, marcar um outro momento, ele vem e te fala de cada um dos arquivos, porque ele tem uma memória fantástica. Tá? Não é aquele que você passou o número, é o outro esse. É o outro, aquele... não, pode vir, se você entrar em contato, a gente grava aí com ele. Aquele é dos contatos com extraterrestres, que ele já tem há mais de 20 anos. Vai ser uma boa. E ele tem provas, que ele guardou todas as provas entregues. Sim. Tá. Isso aí vai ser interessante. Vai ser interessante, Eu vou colocando o pessoal em torno, porque igual eu te falei, eu tenho essa facilidade de atrair, assim, quando eu volto para aquilo, né, eu voltei para a ufologia, aí reativou tudo de novo e as pessoas estão procurando, então eu vou te colocar em contato com esse pessoal todo. Vamos lá. Aos arquivos foi o que você me perguntou. Deixa eu os arquivos. Isso. Daqui a pouco, Fábio, eu vou fazer a pergunta do André, deixa o Albano falar. Beleza. Alguns outros canais que eu fiz, o cara falou, eu gosto de você porque você é sincero, você olha para tentando lembrar. Agora eu tô percebendo que eu já tô falando mais assim, por quê? Porque várias coisas que eu tô falando, eu já falei mais de várias vezes, você vai falando automático já vai entrando no automático. Mas vamos lá. Os arquivos eram, igual eu te falei, eu não sei, eu sei que era mais de 4.000,
Era mais de 4 mil. Não, Eu acho que com o Edson, se não me engano, né? Eu acho que até segundo o Gevaed, em torno de uns 3 mil arquivos foram, né? Para ele. Uma outra parte foi para o pessoal, para uns ufólogos do Paraná, que eu não sei quem são, estou tentando localizar. Até para esse outro livro que eu estou fazendo. Os arquivos é o seguinte: eram casos. Até deixa eu deixar uma coisa que em alguma outra entrevista eu falei, a Fernanda Sabag, que acabou de entrar aí, é colega sua? Não, é minha assessora. Assessora, ela legal. Assessora. Então ela que cuida de toda essa parte do livro, ela também, e na editora, a Heloísa. Ela seja bem-vinda aqui também no canal. Meu canal também fala de espiritualidade, se gostar de assistir também espiritualidades, né? É isso aí. A Fernanda, competente, pessoa competente. Então, é o seguinte, os arquivos, eles mencionavam vários casos, igual todo mundo tem conhecimento, qualquer grupo de ufologia vai pesquisar, né? Então ele mencionava casos assim, teve um caso em Tatuí, hoje é um museuzinho pequeno, e era uma cadeia, era cadeia pública, e o vigia de lá, ele viu sobre a cabeça dele um veículo, parecia, ele comparou a um Carmanguia, que era um carro antigo, porque são arquivos antigos. Tá? Isso aí que eu tô te falando, do Cioane, ele foi em torno de 68 a 71, 72, algo assim, não foi muito tempo. Então são arquivos antigos. Então os casos que tinham lá eram casos antigos. Nos outros lugares, eu falei assim, não tem nada de muito especial, até minha esposa falou, viu, você não pode falar isso, porque senão você vai desestimular as pessoas. Eu falei, não, é que então eu fui mal, eu me esclareci de forma não muito legal. Que às vezes a gente tem que ir um pouco devagar, porque as pessoas estão muito no dogma, né? Mas é necessário despertar as pessoas, porque as pessoas têm que ver que o Criador não ia fazer só nós nesse sistema, né? Existem outras galáxias, né? E essa é a realidade. Nós não estamos sozinhos, existem outros seres, né? Então. Sim. Né? Então... Não, mas o que eu quis dizer quando eu disse que não tinha nada muito especial nos arquivos, eu só quis dizer o seguinte, gente. Sim. Os arquivos, esses que eu tive, o Barão. O Barão é amigo. Eu vou falar, não, o Barão, ele é do Grupo Quasar. Do Grupo Quasar, legal, o Barão, hein? Faz parte desse projeto do livro, legal. Ele é o Seja bem-vindo, hein, Barão? O Ademilson o Ademilson do livro é ele. Ele é um grande espeleólogo. Né? Parabéns, hein? Ele até hoje, ele aqui. E o Gilson, eles, né, todo tipo de caverna, eles têm um conhecimento fantástico nessa área toda de espeleologia, né? Eu não sou mais adequado para estar falando sobre isso, né? Olha lá. Legal, Barão. Se o Barão quiser gravar um dia aí, tá bom. Aí, eu falei para ele já. É isso que eu estou te dizendo. O livro, sim, ele toca pessoas reais, pessoas que existem, que participaram de algo. Entende? Então eu amarrei tudo isso nessa linha, né, de tempo. Bom, voltando à questão. Os arquivos, ele também conhece os arquivos, ele teve acesso aos arquivos, né? Os arquivos tinham casos comuns. Não vi, isso já esclarecendo, quem possa ter qualquer curiosidade, o Marcel, grande Marcel, abraço, Marcel. Grande amigo. O Marcel também está mencionado lá no livro, que é o sítio onde a gente vai, que a gente encontra o pessoal. Legal. Isso aí, pesquisa, Marcel. Seja bem-vindo ao canal Acampamento Luau. Acampamento Luau. Ó, tô te falando, todos os lugares existem, as pessoas existem, tá aí. Então, o arquivo, ele não vai esperando, por favor, até ali, até aqueles anos, não esperem que não tinha nenhum corpo de ser ali com a Força Aérea, não tinha. O que se tinha era terras de locais de pouso, tá? Terras de locais de pouso, muitos registros fotográficos, só que na época ainda eram rolos de filme, né? Eram rolos de filme, então tinha muito negativo nos arquivos. O Acacil, que é meu padrinho, ele tinha um quarto repleto com essas terras de locais de pouso, com algumas outras coisas, tal. E muitos casos. Um desses casos, eu não lembro que região eu sempre falo que, pelo que eu lembro, tipo região de Campinas ou algo assim. Um senhor, ele afirma ter sido levado pela nave.
Olha, o interessante desse caso, desse arquivo, é que ele, o meu padrinho é que desenhava, né? Então, sim, ele relata o motor da nave, o funcionamento da nave. E ele vai falando para o meu padrinho, e o desenho é de um motor iônico. Na época, eu mal tinha ouvido falar disso, motor iônico, né? motor iônico. Existe Era um muita coisa motor, aí que. era um motor iônico. E ele relata tudo isso, como ele foi levado, como eram os seres e tal. Esse foi um dos casos mais intrigantes que eu vi lá. Porém, uma coisa eu te digo: esses arquivos, que agora estão uma parte lá com o Edson Boaventura, não são exatamente os mesmos que estão no site da Aeronáutica. Provavelmente Sim, tem mais lá no site da Aeronáutica, porque agora está disponível para a população poder pesquisar. Tá? sim. E tem também esses. Mas como eu te disse, quem pode lembrar melhor é o Wagner Moreto, que o Wagner, esses dias estava conversando comigo, uma memória É. incrível de todos os arquivos. Bom, é bem isso, entendeu? Então, eram coisas confidenciais. O que há de interessante nesses arquivos? A forma que a aeronáutica tratava tudo. Ela tinha um relatório, eu não te mandei a foto, o nosso relatório do Grupo Quasar era baseado nesses relatórios da Força Aérea. Né? Ela tinha um relatório complexo, assim. O relatório tinha que identificar tudo. Eu acho que a revista UFO também, uma época, lançou um relatório parecido com isso, que é tudo. Se você tomou alguma espécie de remédio, se você. Antes de tudo, deixa eu explicar. Sim. Hoje, a gente vê muita gente vislumbrada, né? Porque celular, tudo. Eu vi, uma É, nave, é uma nave. Pode ser um drone e é nave. tem Então, que. não, tem que ter esse É um drone. cuidado de apuração, né? Tem que ter esse cuidado de É, apuração. O relatório da aeronáutica tinha esse cuidado de apuração, né? E ele tinha o lance: que remédio você toma? Tomou alguma coisa um pouco antes? Ingeriu algum tipo de bebida alcoólica? Qual tipo de literatura você consome, né? Porque se o cara é, consome ficção científica, é muito mais fácil dele criar uma história imaginativa do que um outro que não tem essas. Então, o relatório da aeronáutica ele era minucioso e ele ia detalhando fazia quase. vista grossa mesmo, né? Tem que fazer a vista grossa, né? Pra ver se é verdade, né? Ele ia fazendo minucioso para detalhar cada, né, passava um pente fino ali, né, para É, que não deixar nenhuma questão de fora. Isso eu fora. achava interessante no relatório, né? Mas para a época, a única coisa que se tinha era uma máquina fotográfica analógica, né, com filmes, né, ou seja, o alcance era pouco. É. Se não me engano, tinha que usar algum filme infravermelho para poder captar algumas situações. Haviam algumas formas de você captar, detectar a oscilação magnética, né? Aham. Mas isso você consegue até com bússola, né? Até com bússola você consegue. E era isso, né? Não tinha muitos recursos, né? Tinha contador Geiger, aquelas coisas todas, né? Então não tinha O muito. seu, Hoje, o pode seu falar. padrinho, o seu padrinho, ele era militar ou ele era um pesquisador folgo? Não, ele era um civil. Ah, ele era um Não era, civil, ele era um ele civil que era, tava presente em tudo que aconteceu no meio, ele viu, né? não, ele era parte integrante do Cione. Ah, Ele integrante. é Integrante do integrante, ele Cione. fazia parte desse órgão oficial das Forças Forças Armadas. Armadas, entendi. Isso. É isso, ele Ele fazia era o parte. único integrante civil, tá? O Sim. resto era tudo brigadeiro e tudo mais, era tudo militar, certo? Ah, E legal, ele legal. era o cara que desenhava todas essas ocorrências. Então tinha um monte de croquis de desenhos dele e tudo mais. No meu site tem foto dele, de alguns croquis e de documentos, até que o Edson me mandou agora, né? Que ele escaneou tudo, ele mandou alguns documentos. Tá lá no www.escritoralbanomarques.top. Então vai Sim. lá, entra na galeria de fotos, tem várias fotos, tem Peraí, acho que até foto. eu Oi. coloquei aqui, quer ver? Ah, cadê agora pra achar? Ai, meu Deus. A gente tá para fazer uma live aí, né? Daí por É, conta nossa mesmo, a gente tá para fazer uma live também, reunindo todas as pessoas do grupo, né? isso. A gente Deixa só eu tá ver se com. eu lembro, porque eu tenho certeza que eu coloquei aqui o teu site aqui. Porém, Gente, tava. enquanto você vê aí, pô, volto a repetir. Porém, o livro Aham, relata é, todas sim. essas situações Deixa eu ver vividas se eu pela gente acho. juntas numa linha de aventura, tá? Onde Achei. essa linha de tempo é ficcional, o resto é tudo baseado em fatos reais. É esse aqui, né?
Isso, né? esse mesmo. Eu Só que gravei esse é o lá, meu e-mail. naquela Esse é o folha meu que você e-mail, mandou. tá? Esse é o meu e-mail. Esse é o contato@escritor_albano_marques. Se você entrar nesse e-mail, você consegue me contatar e contatar a Fernanda Sabag, que está aí com a gente, né? Entendeu? É o outro que você tinha falado, né? Isso, daí o site é o www, né? Mesma coisa, www.escritoralbanomarques.top. Entro lá, tem as fotos. Na galeria, você entra, galeria, aí tem galeria 2, que também tem documentos, tal, tudo mais. Então tem duas galerias de fotos lá que você pode dar uma olhada. E também, no livro, tem algumas fotos dessa época. Bom, acho que essa pergunta do André... Pode fazer qualquer pergunta, vou né? fazer, Qualquer uma, poderia deixar para depois, não. mas tudo bem, Eu não ligo. Tem live até com o pessoal. O André Luiz Camargo, André, ele perguntou. É um amigo meu, isso aí. André. Fala um pouco sobre o seu livro e sua expectativa no mercado literário e, se puder, fala sobre o livro que está lendo atualmente. André do céu, atualmente eu não estou lendo nada porque eu não consigo tempo, cara. Eu não consigo tempo. Eu estou tendo que arrumar tempo para escrever, porque eu tenho mais uns 3 ou 4 projetos aí já cobrados, já tenho contrato com a editora para o outro lançamento, que já está pronto, que é o livro da existência, né? Que daí a gente dá uma pegada na existência do ser humano, né? E eu não estou tendo tempo, cara, para ler nada. Agora, quanto às expectativas do mercado literário, é uma pergunta complexa, André. É uma pergunta complexa e perguntas complexas exigem respostas complexas, né? Então eu vou te dizer, tentar simplificar. Nunca estivemos numa época tão boa, tão fácil para se publicar, porém também nunca estivemos numa época tão ruim comercialmente, né? Para quem pensa em viver de literatura, é uma época complicada, é uma época bastante complicada. Por que é fácil publicar? Porque hoje, se você quiser ser autor independente, eu comecei como independente. Só que a minha trajetória está sendo rápida até, porque eu comecei independente em 2019, no final de 2019. E em pouco tempo, eu coloquei na Amazon e mais outras plataformas, porque hoje você pode se tornar um autor publicando em plataformas o seu livro físico. Eles podem vender o seu livro digital, mas também podem vender o seu livro físico. Porque a Amazon e Bubok e outras são plataformas, são editoras, né? Porém, e cheguei a vender vários também, até nos Estados Unidos. O pessoal mandava fotos, tá lá no meu Instagram, tá tudo lá. Cheguei a vender vários. Legal. Cheguei a vender vários até da primeira edição. Só que foi tudo por minha conta. Eu fiz tudo, capa, isso, aquilo, tal. Nossa, foi um sufoco. E eu consegui publicar. Até que a editora viu o meu trabalho e me fez um convite, me fez uma proposta, e eu topei. Então hoje, qual a diferença? A diferença é que antes a minha carreira de escritor estava na minha mão. Somente. Eu fazia o que eu queria, onde eu quisesse, lançava da forma que eu quisesse. Agora, com a editora, você não fica tanto na sua mão. A editora é que decide muitas coisas. Porém, existe muito mais respeito com você tendo uma editora por trás do que você sendo independente. Vários veículos ainda veem, infelizmente aqui no Brasil, ainda há um certo preconceito com essa ideia do independente, né? Mas, como eu te disse, e a editora te dá também a grande vantagem de você poder entrar nas livrarias, ser distribuído nas livrarias, em grandes livrarias. Meu livro, por exemplo, vai para Martins Fontes, vai para Circula, agora vai para Galileu, vai para um monte de livraria grande. Quando antes, como independente, eu tinha que ir até a livraria eu mesmo e fazer um acordo com a livraria. Porém, minha trajetória foi o quê? Um ano eu já fechei com a editora e a coisa está fluindo. Mas eu sei que é difícil a vida do escritor, a vida da literatura no Brasil é muito triste, é difícil. E as pessoas não têm muito hábito, a cultura de... Eles leem bastante romance, poesia, né? Não estou desmerecendo um gênero ou outro, não é isso, pelo amor de Deus. Sim. Tá? Leia, nem que seja bula de remédio, leia, né? Então, eles leem mais isso. Agora, na nossa área, ufologia, esse tipo de coisa, ainda vive à margem.
Existem grandes grupos que consomem, mas são grupos isolados, fechados, como grupos de ufologia, que você participa, que o outro participa, que o outro participa, mas fica fechado. Não tem um mercado aberto, né? Tem editoras tipo Madras, que ainda abre para isso, tal, mas não tem. Você vai numa livraria, às vezes o livro de ufologia está no meio de autoajuda, no meio de um monte de coisa que, né? A livraria não tem uma sequência legal, né? Então tem que agradecer a Crystal Books porque abriu toda essa porta e a gente está seguindo. Tá seguindo, hein? Eu acho que foi no meio da resposta, o Fábio aqui perguntou, Alexandre, no livro tem relatos de equipe individual com os casos ufológicos? Acho que é tudo junto, né? Fábio, eu vou te falar uma coisa, Fábio. Vou te falar uma coisa que você pode até não acreditar. Sim. O livro, ele relata o nosso encontro com seres extraterrestres. Tá, mas peraí, como assim com seres extraterrestres? Com pessoas que se apresentaram dizendo ser seres extraterrestres. Ah, mas tá, qualquer um pode se dizer extraterrestre. Porém, não foi uma única. Outras pessoas do grupo tiveram essa experiência, né? Porque eu digo outras pessoas porque o grupo, ele no momento ele tinha X pessoas e depois ele começou a ter várias pessoas volantes, uns que participavam mais, outros menos, né? Outros que sempre estavam juntos. O Admilson era um que sempre estava junto em todas as situações, o Dilson também, né? E assim vai. Começou, por exemplo, o nosso amigo Francis, ele foi o primeiro a conhecer um desses grupos de pessoas que se dizia vindo de outro mundo, que serem extraterrestres. E que após diversas encarnações, eles despertaram e lembravam de seu lar, precisavam voltar para sua casa. Mais tarde, além de outros conhecidos e outras situações que a gente foi enfrentando, também a gente conheceu outros grupos e conheceu um ser chamado Menacom. E aí se desenrola o livro todo em cima desse pessoal e desse personagem. O Menacom se apresentou como sendo extraterrestre, como vindo de um lugar chamado Abitânia. E mas e daí? Qualquer um pode se dizer. Mas eu posso dizer que os encontros e o contato com o Menacom, eu sempre vou assim, eu sempre vou 100% cético, 100% cético em qualquer coisa, não é só nesse caso. Vigílias, você vai, tipo, pode ser que de repente você vê algo numa vigília, você primeiro deveria, se não faz isso, deveria tirar qualquer outra dúvida. Será que não é balão meteorológico? Será que é um satélite? Será que não é, hoje em dia, um drone? Será que não são faróis dos carros rebatidos nas nuvens? Será que não são, sabe? E assim vai. Assim vai, você tem que eliminar tudo para daí sobrar aquilo. Quando eu me encontrei com o Menacom, tive o primeiro contato com o Menacom, eu fui 100% cético. Até que, depois do convívio, eu confesso que eu saí 50% cético. E olha que esse 50%, para conseguir derrubar esse ceticismo, tem que ter sido algo interessante. Eu lembro de uma conversa com o Menacom, onde nós ficamos 8 horas, não só nós, ele veio dar palestra, ele estava dando palestra no sítio, para um grupo de médicos. E depois, e para médicos até de São Paulo ele deu palestra. E esses médicos, eles existem até hoje aqui na cidade. Eu não posso citar o nome desses médicos, mas vários amigos e participantes conhecem, sabem que eu não estou mentindo. Eu não posso citar o nome, porque eu não tenho essa autorização. Até falei que ia conversar com um deles, ver se eu poderia mencionar, né, que ele estava lá presente, para confirmar isso que eu estou te falando. Ele veio, ele explicou a medicina do mundo dele para essa turma, para a gente, que é a eletromedicina. Ele explicou sobre acupuntura de terra. Ele explicou uma série de coisas para a gente. Então, eu confesso que de toda essa experiência, eu saí 50% cético. Por que 50%? E o restante? Eu não posso afirmar que são extraterrestres. Não posso. Eu não posso. Tá, não tenho aqui, tá a nave dele. Tá. Isso eu não posso. O que eu posso é contar o que eu vivi. Tá? É o que eu posso fazer. Então é isso.
Vamos aqui à próxima pergunta. Puxa, arquivos da foto. Você poderia falar alguma coisa que eu vi você nas gravações? Nessa questão do eletromedicina que você tinha falado? Ah, tá, que é o que eu acabei de falar do Menacom. Ele nos explicou. O Menacom. Tinha muito mais gente nesse encontro que eu te falei, tá? Inclusive, se alguém conhecer o Menacom, quiser falar alguma coisa, pode. Tô aqui, ó, tô aberto, eu não tenho por que estar mentindo, né, sobre essas ocorrências. Várias pessoas conheceram, eu sei que outras pessoas conheceram também. Quem quiser se manifestar, né, à vontade, né? Sim. O que é eletromedicina? Sim. Quem já nos conhece de outras lives, outras entrevistas, já sabe isso daí. Para quem não conhece, eu vou explicar. Ele explicou assim: se cortarmos o rabo de uma lagartixa, vai nascer novamente, correto? Sim. Vai nascer novamente. Então, a gente, como ser humano, espera um pouquinho, meu nariz deu uma trancada aqui. Normal, Eu tô me monitorando porque hoje eu fui vacinado. Eu tomei a vacina hoje do Covid. Tomou? Parabéns, hein? Eu tomei hoje, né? Então eu tô esperto, tô monitorando aqui, vendo que eles falaram, se não der nenhuma reação, tá beleza. Foi agora final da tarde, um pouco antes de entrar aqui. Bom, então, o ser humano, a lagartixa se cortar, vai nascer. O ser humano, se você cortar a sua pele, fizer um corte, vai cicatrizar. Se você quebrar um osso, ele vai soldar. Mas por que se você amputar, de repente, o dedo, não nasce novamente? Né? Porque para nessas coisas a programação. Segundo o Menacom, nós temos essa capacidade de restauração, igual da lagartixa, nós temos. Segundo ele, são programações celulares que a gente interrompeu com o tempo, com o passar do tempo. Por causa na história da humanidade, por causa de iniquidade, de diversas atitudes, de consumir certas substâncias, e hoje em dia, de um tempo para cá, principalmente remédios, né? A ideia de medicamentos e tudo mais, a gente anulou completamente algumas programações que a gente tinha nas células. Ele explicou isso. Mas ele explica que essa programação está lá, só que adormecida. E existe meio de ativar essa programação. Ele comentou sobre cristais sanguíneos, que dentro do sangue, segundo ele, existem cristais sanguíneos. E existe uma luz chamada luz supraluminal, ele chamou dessa forma, que não é essa luz comum, é algo como se fosse, eu vou chamar de o divino, a ideia do divino, né? Uma luz divinal. Uma luz divinal, né? Não estou entrando em religião, pelo amor de Deus, não vou misturar as coisas. Uma luz mais etérea, algo mais divinal, que a gente constantemente absorve. Nosso corpo absorve através desses cristais sanguíneos e transforma isso em energia. Então, uma pessoa que está doente, se ela é pessimista, se ela vibra de forma negativa, a tendência é que os cristais sanguíneos dela comecem a explodir, a quebrar. Então, ela não consegue absorver tanto. Uma pessoa mais otimista, mais para frente, tudo mais, se está doente, acreditar que vai superar, aí ajuda. Ela consegue absorver melhor essa luz através desses cristais e transformar em energia que alimenta o corpo e vai sair melhor. Então, o que ele pregava, o que ele afirmava, é que esses cristais sanguíneos existem, né? Sim. E que essa capacidade, essa programação de recuperação do corpo existe. Tá? Só posso contar, não posso afirmar, né, a veracidade. Outra coisa que ele nos ensinava, aproveitando a deixa, não sei se você vai perguntar sobre isso também, né, já que você viu as informações, mas eu já vou me adiantar, é sobre a acupuntura de terra. Acupuntura de terra. E ele também nos ensinou sobre a acupuntura de terra. A terra, ela tem certos pontos positivos e negativos. Sim. Então, ele explicou, se você pegar um pedaço de madeira, de árvore e tal, um pedaço de madeira, acredito que seco, pelo que eu lembro, né? E você colocar uma ponta de cobre dele,
E um cristal, determinado cristal, no topo, você faz igual os humanos fazem com a acupuntura. Com acupuntura. Você Legal. consegue fazer acupuntura no planeta. Você consegue fazer acupuntura na terra, no solo, inclusive recuperar o solo. Se um solo tá degradado, tá uma coisa, né, já meio gasta, perdida, assim, ele sem vida, ele consegue recuperar o solo através dessa acupuntura de terra. É isso que também eles nos explicou. Aliás, de outras entrevistas que eu dei, eu já enganchei uma outra observação e vou fazer aqui também. Para quem não faz ideia, o nosso solo ele tem cargas positivas e negativas. Inclusive para quem é ufólogo, se já ouviu falar, beleza, se não ouviu, a gente ouvia muito nos anos, por volta dos anos 80 década de 80 e 90, a gente ouvia sobre o corredor de Bavik. O que é o corredor de Bavik? Já ouviu falar do corredor de Bavik? É o seguinte, são falhas no solo. Eu vou chamar de falhas, mas não é que é onde o mesmo tipo de carga elétrica está presente. Por exemplo, digamos que determinado ponto do solo é positivo e determinado ponto do solo é negativo. O corredor de Bavik é como se fosse uma espinha de peixe, assim, ou rodovias, onde naquela rodovia o mesmo tipo de carga está enfileirado. E nesses corredores são vistos muitas naves, muitos OVNIs. Acredito eu que provavelmente porque eles consomem menos energia, ou talvez consigam até se carregar através disso, né? Tá? Tem um amigo meu, o Nelson. Eles têm muita coisa de tecnologia, tudo. Também tem aqueles estudos que muita coisa que as pessoas entram e cura de uma determinada coisa que tinha, talvez doença. Eles conseguiram provar que também é o eletromagnético que tem também na nave, né? Também, né? Mas também diz que os seres, né? É possível usar alguma coisa, né? De tecnologia, né? Em relação à energia, né? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque se for pensar até a gente, até nós. Aí eu vou entrar numa outra situação, vou dar um exemplo de uma benzedeira, né? O que a benzedeira faz? Que ela pega suas ervas, impõe sua mão ali, né? É uma energia, né? Pensa que não passa, é um passe, e você energia. Absorve aquilo, de repente. Exatamente. De repente começa, né? Seja, eu tô falando de benzedeira, mas pode ser qualquer outra situação, pode ser lá a sua oração, né? Então, a forma de você energizar algo, né? Energizar então, eu acredito que tudo são sim, igual você falou de eletromagnetismo, provavelmente são energias. Nós somos energias, né? Eu vou falar algo também que eu sempre me repito, mas eu me repito porque sempre tem gente nova no meio, né? E acaba nos ouvindo, né? Então eu acabo me repetindo por isso, né? Eu vou repetir, quando eu falei que nós somos energia, eu vou falar uma coisa até que eu cito no meu outro livro, que é o livro da existência, que vou eu me repetir direto, né? Se eu tivesse uma lente ultra mega master blaster hiper super upper, né? Hiper potente, né? Uma lente que não existe essa lente. E eu conseguisse dar zoom, vou dando zoom seja em mim, seja um zoom em você, seja em qualquer uma das pessoas que estão nos assistindo, né? Eu fosse dando zoom, assim como acontece na internet, numa fotografia, né, que vai pixelando, né? Se eu for dando zoom, eu vou passar camada de pelo, pele, todo tipo de camada de gordura, isso, aquilo, blá, 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 de músculo e tal, osso, vou passar sangue, vou passar não sei o que lá, tal. Vou chegar a moléculas, vou passar, até chegar na menor partícula. Seria a menor partícula, né? O átomo, né? Mas não é. Porque o próprio átomo é formado de outras subpartículas, né? Porém, ainda não são as menores. Nós sabemos hoje que tem neutrinos, quarks e outras tantas partículas, e a cada instante, né, eles vêm descobrindo mais, né? Graças a esses colisores, né, igual do de Hadron, colisor de Hadron, aquelas coisas, eles vão descobrindo cada vez mais situações referentes a estudo, né, essa questão de... Então nós somos isso, cara. A gente vai chegar numa partícula de energia minúscula, porém essa partícula está gravitando em torno de outra partícula. E há um vão nisso tudo, há um vão, assim como no sistema planetário, há um vão, né, que a gente ainda não descobriu, não chegou ali, né? Porém, provavelmente, alguns podem falar que é a cola de Deus, que é a ideia dele, porque algo tem que manter aquilo no lugar,
né? Mas eles ainda vão descobrir essa energia que também mantém tudo no lugar ali, né? Exatamente. Então, cara, mas isso só comprova que nós somos gigantescos hologramas da mais pura energia. Nós Sim. somos gigantescos hologramas de pura energia. Então, não tem como não dizer que tudo é energia, tudo está gravitando em torno da energia, né? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa aqui? Uma pergunta. Bom, do pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma teoria. Não vou chamar de teoria. Uma teoria? Não vou chamar de teoria, vou chamar de hipótese, porque eu não tenho a comprovação científica, mas para mim, na minha forma de acreditar, essa mesma proporção, eu vou falar o oposto, essa mesma proporção que temos daqui para fora, planetas, sistemas, galáxias e tudo mais, nós temos daqui para dentro na mesma proporção e em igual desenho, né? E para mim, em algum plano dimensional, essas duas situações extremas vão se encontrar. Só que se a gente parar para pensar, daí cada ser seriam universos diferentes que se encontrariam em algum ponto. Porque pela própria ciência já entendem que os átomos se comunicam uns com os outros. Então imagina só, se nós somos por energia e feito de átomos também, todas as a nossa formação se comunica um com o outro, se comunica com as coisas ao nosso redor. Olha que fantástico isso. Nossa. Entendeu? E não estou falando de baboseira, pode dar uma pesquisada cientificamente nessas bases, né, da questão da comunicação entre átomos e tudo mais, que uma coisa está ligada à outra, é fantástico. Viajei agora, mas pode falar, pode continuar. Então, a Ana Riemann perguntou um negócio aqui, talvez entre um pouco nisso que você falou, né? Ela perguntou, a experiência de quase a morte, pessoas que, por exemplo, têm uma parada cardíaca, relato de estados de outros lugares ou dimensão, né? Aí já é um estudo mais profundo, né? Essa parte aí não dá para dizer que a metafísica não está na ufologia, tá? A espiritualidade está na ufologia, né? Então, né? Nahman, é muito complexo tudo isso. Isso que eu acabei de falar. É tão complexo. O André fez a pergunta da literatura, eu falei que era complexo, isso é muito complexo também, de repente até mais, porque Nahman, muitas pessoas têm a ideia dos relatos do pós-morte, né? Por que é complexo? Porque cada vez que a gente lida com esses assuntos, Nahman, a gente vai cair, vai adentrar até na ideia das crenças espirituais de cada um, né? Isso é complicado, você tem que ter um tato para lidar com isso, né? A gente acaba se intrometendo na forma de cada um acreditar no divino, né? Então, e por outro lado, nós temos que ter a busca pela base científica disso, né? Tem que ter a base científica disso. Então, vamos tentar imaginar tudo isso, tá? Digamos que cada relato pós-morte seja real. Digamos que que existam outras dimensões. Eu estou dizendo digamos, mas eu acredito, tá? Eu acredito, mas eu particular, tá? Sim. Digamos que existem essas outras dimensões, que eu acredito piamente, como eu disse. Nós somos como receptores de rádio, né? Eu não sei que ponto da nossa matéria ou da passagem do que é material para o espiritual, não sei que dimensão seria essa. Sim. Vou chamar de éter, mas a ciência não acredita ou não prova. A Maria Pereira é muito boa nisso, ela fala muito sobre o éter, né? Ela falou, né? Até no filme Transformer mostra, né? O éter, né? Mas vamos dizer que, por exemplo, igual já citei outras vezes, e duas pessoas criaram um telefone ao mesmo tempo, o Graham Bell e o outro cara lá que eu não lembro o nome agora. Falei dele esses dias, mas não lembro mais o nome dele. O Graham Bell e o outro criaram. Só que eles correram patentear. Peraí, como que duas pessoas têm a mesma ideia no mesmo momento? Sim. Porque as ideias, eu estou pensando em algo, isso foi pro éter, digamos assim. Vou chamar de éter, tá? Não que seja o éter. Não que seja o éter. Para situar um ponto.
Isso foi pro éter, é tudo energia. Eu acabei de soltar uma informação, ficou gravado. É a nuvem, né? Na nossa nuvem ali, né? Então, ficou na nuvem. Lá. Ao mesmo tempo, nós somos como receptores de rádio, de TV, de qualquer coisa, como antenas, né? Aí você está na tua casa, você está sintonizada naquela mesma frequência, você captou a ideia que eu soltei aqui. Você captou aquela ideia. Tá? Então, tá. Aí alguém vai para o pós-morte. Agora vamos analisar. Foi real esse pós-morte? Eu acredito que sim, que muitas experiências, eu acredito que possa ter essa experiência pós-morte. Mas até onde é a experiência real pós-morte e até onde está sendo influenciada por outras informações que ele está captando também ao seu redor, que a mente está captando, né? Então a gente teria que ter condições de limpar esses arredores, né? Limpar e deixar a experiência mais nua, né? Mais crua ali, para a gente identificar até onde vai. Porque eu acredito piamente que para cada pessoa, quando morre, estou falando de suposições, ninguém precisa acreditar como eu, tá? Eu acredito piamente que para cada pessoa, por exemplo, quando morre, o outro plano é mostrado de maneira diferente. Tá? Por exemplo, digamos que eu sou espírita. Então, geralmente, ocorre, alguém está morrendo, vem um parente buscar, ou vem alguma figura que a pessoa possa identificar como conhecida para tranquilizá-la. Geralmente, quem está morrendo narra que começa a delirar, dizendo que está vendo alguém que já se foi e está ali para buscar. Talvez seja para tranquilizar. Quem é espírita já acredita que vai para outros planos, para outras ou cidades ou comunidades espirituais, escolas espirituais, que talvez ela permaneça por aqui um certo período e depois ela é levada para outro lugar. Dependendo de quem ela foi ou não foi, ela vai poder ter experiências diferentes, né? Algumas ficam aprisionadas, outras vão se levando até que querem ajuda e começam a se levar. Tá. Mas talvez para alguém que seja daqueles crentes, daquelas igrejas bem tradicionais, né, que já não aceitem de forma alguma, talvez aquela pessoa, como ela acredita que ela vai dormir simplesmente, talvez ela permaneça dormindo, né? Talvez ela permaneça dormindo por mais um bom tempo, talvez com seres e outras entidades trabalhando aos poucos para que aquela pessoa aceite quando despertarem ela do que aconteceu. Né? Então são trabalhos diferentes. Então quando a gente trata esse assunto do pós-morte, da experiência de cada um, é muito complexo, porque você está entrando numa experiência particular, no que aquela pessoa absorveu, no que ela viu. Agora, tirando de tudo isso, eu acredito piamente que a gente sai do corpo, tá? Pode sair do corpo, como eu já falei em outras pode sair do corpo. Nós temos pelo menos 7 corpos. Não sei te dizer os nomes de cada um dos 7. Eu posso te citar uns 3, tá? Assim como ao longo da vida, a gente veste vários corpos. Porque, se não me engano, ao longo de 10 anos, talvez, a gente já conseguiu trocar todas as células do corpo, né? Renovar, né? Ah, mas renovou? Tipo, fez 10 anos, renovou? Não, é uma coisa de cada tempo. A pele tem X tempo, né? Ela vai trocando de tempo em tempo. Outras coisas levam o fígado um X tempo, o outro X tempo, mas no prazo de 10 anos, todo o corpo, se não me engano, já fez essa transformação. Né? Me corrija se eu estiver errado, posso estar errado no tempo e na forma, porque eu não sou o especialista, né? Porém, é por aí. Então, a gente também veste vários corpos ao longo da vida, né? Agora, no espiritual, a gente tem aqui no físico esse corpo carnal, né? A gente tem esse. A gente tem o espírito, né? O espírito. Sim. E a gente tem o corpo energético, o perispírito, que é como se fosse a cola das duas coisas. Tem uma cola, que é o que liga um ao outro. Ao outro. Então, às vezes, dormindo, a gente tem aquela paralisia de sono, né? A gente vê o corpo todo energizado em volta e a gente sai, que eles chamam de desdobramento astral ou viagem astral, né? A gente sai e a gente experimenta, provavelmente, segundo a maioria que pratica isso acredita, outras dimensões, né? E até mesmo essa dimensão, só que de uma outra forma de se relacionar com o corpo energético. Tem gente que utiliza isso de boa para conhecer outros lugares.
Já vi relato de gente que se visita à noite, né? De gente que se visita, eu moro lá em Brasília, o outro mora aqui e tal, e eles se encontram para, vamos tomar um café, vamos conhecer, tal, aquela coisa, porque já dominam essa viagem, né? Tem gente que sai, não sabe o que fazer com isso, morre de medo. Dizem que a CIA já usou essas pessoas que saem sobre, né? Até para investigações, né? Já vi até isso. Sério. Tem um livro meu que fala isso. A CIA, Teve um caso lá que eles deram risada. Uhum. Um deles sobressaiu, foi lá na China, viu? E aconteceu aquilo nos ataques mesmo. Aconteceu, os soldados ficaram com aquela cara. Né? Tem um livro meu. É incrível, é incrível. Então, na verdade, tudo isso é possível. A gente aqui embaixo, o povo aqui, né, eu me coloco no meio, né? E dentro do nosso dia a dia, a gente é treinado e dá um jeito de fechar nossa visão, né? Para que a gente não queira saber muito, né? Não queira entender muito. Mas tudo isso é como você disse, é utilizado para treinamentos, para forças, né? Para algumas forças que querem ter poder de alguma coisa. Tudo isso é possível se utilizar. Todo esse conhecimento, né? Infelizmente é por aí. A gente vive numa Matrix, isso é real, né? Você sabe que a gente vive numa Matrix, né? A gente vive numa Matrix. Vive. Tanto que a gente, olha, não tem. Estão descobrindo agora, até tem chefe lá da NASA que está concordando que a gente vive como se fosse num simulador, né? Sim, é um simulador, é um grande simulador. A gente vive numa Matrix, porque nós somos códigos, né? Como eu disse, aquela coisa da célula, aquela hora, nós somos códigos, nós somos codificações, como se fossem binários, né? Com algumas diferenças da nossa origem, né? A nossa origem, eu podia dizer que ela é binária, e a gente tem uma pequena diferenciação da nossa origem, de quem nos originou. A gente tem um terceiro, a ideia do trinário, né? A gente tem a ideia do ser e ser, né? A gente tem, que alguns podem interpretar como livre-arbítrio, né? Se eu for por aqui, o que vai ocorrer? E se eu for, né, por ali? Então a gente tem esse ser, né? A gente não é só sim, não, isso ou aquilo. O ser humano, ele foi desenvolvido já com um quezinho a mais nessa programação, né? Como se fosse algo trinário realmente. E isso fora que os arqueólogos são obrigados a ficar quietos, né? Porque às vezes os governantes não querem que fala, né? Tem muita coisa que, se for falar, as pessoas vão ficar com a cabeça desse tamanho de arrepiada, né? Mesmo, né? Em questão de fósseis, né? De muita coisa, não é verdade, Albano? Então, gente, só posso dizer uma coisa para vocês. Minha formação é em artes visuais. Depois eu tenho pós-graduação em docência superior. Mas a minha formação é em artes visuais. Eu posso dizer que hoje arte... se eu for em qualquer escola, os alunos vão falar assim, vai dar desenho? Não, gente. É interpretação de mundo, é interpretação de existência. E eu vou usar arte para explicar isso para vocês. Já falei esse exemplo e vou citar novamente. Por que a placa de lombada a 200 metros, o fundo é amarelo? Né? Gostaram do amarelo e colocaram lá um amarelo. É a cor que o cara que criou gostou. Não. Porque o amarelo te ajuda a fixar a atenção. Sim. O amarelo é para você guardar que dali a 200 metros vai ter uma lombada. Tá? Isso é um código. Isso é um código científico, vou chamar, para que teu cérebro assimile aquilo. Sim. Mas o amarelo também te dá fome. Ele instiga a fome em você. Tanto que se você pega, vou fazer merchan aqui no teu canal, né? Você pega várias empresas de fast food, né? Várias empresas de fast food, né? Principalmente o mais famoso aí, o McDonald's, né? Não é o mais, né? Um dos, né? O McDonald's usa muito o amarelo, né? Eles usam o amarelo. Porque o dele é amarelo e vermelho, que está passando a seguinte informação: entre e como agora. Porque o vermelho é o imediatismo. O vermelho é a necessidade da urgência. Ambulância, que cor que é? Hospital, que cor que é? O vermelho, porque é sangue. Nossa, você vê o sangue daquela aflição. É urgente. O sinal de pare, tem que parar imediatamente, é vermelho. O sinal de atenção
Amarelo. Então, olha só, o que eu estou dizendo? O amarelo também desperta a fome. Ele também causa isso na sua programação. Nossa. Mas você está falando isso, está falando asneira. Não, vou apelar para sapiência divina. Uma fruta, quando está adquirindo o ponto de ser saboreada, ela vai adquirindo tons amarelos, amarelados. Mesmo uma fruta igual a melancia, é verde, quanto mais ela vai passando, ela vai ficando mais, né? Do verde ela vai virando o avermelhado, né? Vai virando primeiro um alaranjado para depois ficar vermelha, né? Então ela vai adquirindo tons mais amarelados, formados pelo amarelo. Não sou eu que estou dizendo. Então, peraí, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que você é programável. Eu estou querendo dizer que a sua mente é programável. Todo dia, quando você levanta da tua cama, você acha que você tem ideias. Você acha que você pensou aquilo. Você acha que a sua conclusão sobre determinado problema é sua. Muitas vezes não é. Ela é de terceiros que queriam que você chegasse naquela conclusão. Sim. Através de métodos desse tipo, tá? Você já parou para pensar, agora não, na pandemia, né? A maioria está em casa, tal, mas quando você saía da tua casa para ir até o teu trabalho, você passou por trocentas mil informações que programaram o teu cérebro. Algumas dizendo, compre isso, compre aquilo. Se você não comprar, você não é alguém importante, você não é aceito na sociedade. Tá? É assim que funciona. Nós vivemos uma matrix cotidianamente. Tá? Não tem como. E existe uma briga de poder aí por trás. Que querem que a coisa continue assim, eles não querem que você desperte. Agora meu pessoal, eu comecei de uma forma, eu vou falar de outra. A minha briga é por isso. Quando eu coloco livros e coloco pitadinhas de conhecimento dentro desses livros, é uma briga com isso. Eu quero que abram a mente aos poucos e comecem a entender e pensar fora da caixa. Tem algo errado acontecendo. Quando você termina de assistir o jornal e no dia seguinte você vai fazer um comentário no teu serviço, aquele comentário não é seu, é do âncora do jornal, ou do outro, e você juntou todas aquelas parcelas. Tá? Então a gente precisa aprender como são feitas essas codificações e conseguir se livrar, né? Um pouco, você não vai conseguir se livrar tudo, tá? Você já parou para pensar que em algum lugar surge a ideia de alguém que diz que a moda para o próximo verão vai ser tal? Mas quem criou isso? Quem disse? Você acha que todas as mídias e tal disseram juntas, essa vai ser a moda? Não, essa informação partiu de algum ponto, de algum lugar, de alguma pessoa que está nesse controle. Ela fala, não, amanhã eu mando essa informação para trocentas mil mídias ao mesmo tempo. E isso vira realidade. Eu não entendo de moda, mas até minha esposa comenta muito, tal, mas a calça boca de sino passou por trocentas transformações e sempre foi vendida para as pessoas acreditando que aquilo é necessário comprar, porque não podem ficar fora da moda. Olha a programação. Ela passou por boca de sino, hip chic, flare, não sei o que, blá, blá, blá. As mulheres podem dizer coisas mais. Você é constantemente programado. Nós somos programáveis. Mas espera aí, pessoal, quem tem eu tenho que tomar cuidado com isso que eu falo, e no meu livro, o Livro da Existência, eu parto para esse ponto. Sim. Pelo amor de Deus, hoje em dia há muito índice de suicídio e tudo mais, e há muitas pessoas que passam isso pela cabeça. Então eu quero que entendam bem, quando eu digo isso, eu não estou minimizando a vida, gente. Eu não estou dizendo que você é um ser que não vive, não tem vida própria, que você não é um ser. Não, volta para aquela minha primeira explicação de que você é um grande holograma de energia. Você é um ser fantástico, maior do que você imagina. Só que existe uma força contrária. Alguns religiosos podem entender como bem e mal, diabo e tal. Não, eu estou falando de conhecimento, de programação e não. Existe uma força contrária que tenta tomar o poder através dessa programação. Não permita, saia fora da caixa, vá... pode falar, desculpa. O Albano, não, fica à vontade. Albano, geralmente, a gente sabe que também o Gray é um dos protagonistas, assim, em histórias de ufologia, mas nesse livro,
Se a gente for pegar, por exemplo, aquele caso da Rússia, lá, acho que é 88, não era Grey, não era. Tem aquele caso de umas criaturas que apareceram numa fazenda em 1955, eram diferentes. Essas pessoas que você entrevistou, que viu seres, eram totalmente diferentes do Grey? Existe, as pessoas falavam as características no livro? Essas pessoas eram humanas como a gente. Ah, humanas também tem. De nórdicos, né, que o pessoal fala. Não, eu vou dar spoiler até falando isso, mas a crença dessas pessoas, desses grupos, como aquele que se conheceu lá em Brasília, como o Menacom, como todo mundo, todos esses que a gente vai encontrando ao longo do caminho, sim, a crença deles é de que eles são, por isso que é os primeiros astronautas. A crença desse pessoal é de que eles foram os primeiros seres a virem ao planeta. É de que eles, deixa eu ver como eu falo isso para você. Eles vieram ao planeta, só que eles acabaram permanecendo aqui. E eles acabaram reencarnando por gerações e gerações também aqui. E eles ficaram presos nesse conceito nosso. Só que com o tempo, eles foram começando a lembrar as suas origens. Eles foram começando a lembrar essas vidas anteriores. E eles entenderam que eles precisavam voltar para a sua terra. Esse era o conceito desses caras, todos. O Menacom, ele precisava voltar para o planeta dele. E o conceito de todos dos primeiros astronautas é que aqui eles vêm, né, para uma determinada missão, acabam ficando, mas eles têm que retornar. Mas são humanos, como a gente. E a partir disso, dessa experiência e de outras mais, e da do Jorge e de outros mais, é que eu digo que, acho que alguém mencionou, não sei se foi, quem mencionou agora, não sei se foi a... Mencionou sobre... que foi, eles estão entre nós, até o Barão já tinha falado, mas alguém mais mencionou aí. Eles já estão entre nós. Eles estão entre nós. Talvez eles sejamos nós. E nossos descendentes, né? Talvez, né? Não, e se você for alguém que não lembra da sua origem? E se você for alguém que sua origem foi apagada após encarnação, reencarnação? Ah, sim, nesse sentido, certo. E se você for alguém? Assim como em outros sentidos. Tem uns que estão aqui conscientes, vindos agora para viver entre a gente. Tem híbridos, tem trocentas situações. Tem trocentas. Agora, você falou de Grays, a gente está falando de coisas materiais. Tem seres energéticos também vivendo entre a gente. Tem seres energéticos. Tem seres energéticos. Extrafísico, né? Mas peraí, você está falando de espírito? Quer falar de espírito? Tudo bem, de repente, né? Eu brinco que os espíritos também não são terrestres mais, eles já não estão mais aqui, né? Não estão mais na Terra. Então também são extraterrestres, né? Alguém mais religioso pode até falar assim, mas não se fala com mortos, né? Aí eu vou falar, quando você ora para santo, né? Você também está falando com alguém que já viveu aqui e não está mais entre a gente, né? Não está mais entre a gente. Estava vivo, né? Ele deixou de viver, você está falando com ele, né? É verdade. Então, a gente precisa rever nossos conceitos. Tem trocentas possibilidades, assim como eu falei de alguém que tem experiência pós-morte, né? E pode ser inúmeras possibilidades, né? Tem um fio de realidade em tudo isso, e existe aquilo que a gente agregou das nossas visões, que às vezes estão completando essa característica. A gente tem que começar a conseguir limpar isso para chegar no que é realmente a verdade, né? Eles falam até, já vi até um ufólogo falar que até na outra reencarnação pode ser que é você que está pilotando aquela nave, né? Tem uma teoria, tem um pessoal que acredita que somos nós do futuro vindo, né? A gente chegou num ponto lá, onde a gente descobriu como fazer, a gente volta, né? A gente volta e a gente tá aqui, né? Olhando para nós mesmos, protegendo a nós mesmos. Agora, eu acredito, isso é possível? Eu acredito que tudo é possível, eu acredito, só que a gente não pode se prender a um único conceito. Não pode. Pode ser que sejamos nós? Pode, mas também não é só isso. Tem outras situações. Outras situações. Tem, assim como tem Grey, tem reptilianos, tem asturianos, tem trocentos outros, né? Tem aqueles seres aqueles mais nórdicos, tem aqueles mais baixinhos, tem seres mais materiais, tem seres mais energéticos.
A gente tem todo tipo de gente relatando experiência com todos eles. Existem casos e casos. Pode ser que algumas das pessoas viveram experiências reais, pode ser que algumas pessoas sejam, outras sejam... É uma diversidade enorme, a gente não tem muita ideia mesmo, né? Porque diz que até não tô lembrado que ano, né? Mas ali em Minas apareceu seres até de um olho só no meio, né? Que era o Cíclopes, né? Olha que interessante. Esse eu não tava por dentro. Se ouvi, não lembro, né? Mas eu não lembro de ter ouvido isso aí. É um caso bem antigo aí. Um dos ufólogos estuda isso aí, mas não tô lembrado, deve ter sido antes, talvez anos 50, 60, por aí. Não tô lembrado. Talvez esses seres sejam os seres mitológicos que citam de Cíclopes e tudo mais, né? Talvez no passado a gente tenha tido contato com esses, e aí surgiram lendas com Cíclopes e tudo mais, né? A maioria das lendas já foi comprovado que pode ter a ver com coisa de outro mundo mesmo, né? Já vi gente falando em palestras. Assim mesmo, como lá, acho que na Bolívia, não lembro onde, Pumapunco, Bolívia, Pumapunco, eu até cito Pumapunco no livro, mas já nem lembro, minha cabeça está falhando já, a idade, acho. Pumapunco, acho que ali por perto tem uma espécie de mural que tem várias cabeças do mundo todo, né? Sim. Do mundo todo, e uma delas é extraterrestre, né? Várias raças, né? Mas como diz um amigo meu, e quem garante, de repente, aí você pensa, são as várias raças e um extraterrestre. E se não for isso? E se for extraterrestre cruzando com esse, dá esse cruzando com esse, dá esse cruzando com esse, dá esse, e tudo seja na verdade, apenas a explicação da codificação das nossas raças, né? E aí, né? Então a coisa vai muito mais além, cara. A coisa vai. É muito doido. O chupa-cabra é um mistério, né? É um mistério tão grande, né, gente? Porque, né? Ele reage ali, pá, já faz o que tem que fazer e depois ele some a criatura, né? É um mistério, né? Que é interessante, né? Então, é complicado. Complicado. Eu não sei te dizer, falar nada sobre isso. Eu sei que tudo é possível. Eu acho que nossas lendas, como a gente disse, né? São formadas disso, de repente até lendas de vampiros e tudo mais, né? Pode ser, né? Eu já vi casos, já conversei com pessoas que afirmam terem visto realmente, né? O chupacabra tem uma das pessoas. Teve gente que viu no canil de Peruíbe, né? Matando os cachorros lá, né? Então, você falou do Pé Grande, né? Você estava falando comigo em algum momento do Pé Grande, não lembro? O Pé Grande, sim. Exatamente. Tem um dos nossos, eu cito no livro, eu vou citar o nome dele, porque dele eu tenho autorização para citar, que é o Neco, né? Para citar, sim. O pai dele, certa vez, foi atrás viram um Pé Grande no Paraná. E ele foi atrás. É incrível. Eu acredito até que, não sei se a família ainda tem essas fitas gravadas dessa aventura, dessa pesquisa que o pai dele foi fazer lá no Paraná. Nossa, jura? E é incrível as entrevistas, o povo simples, cara. Não é gente, porque as casas eram casas assim, uma casa aqui, a outra a quilômetros, no meio de mata, lá no meio do mato mesmo. E não é um povo que tem TV ou que tem informação científica para inventar coisas, sabe? Sim. E precisa ver eles relatando as experiências. Até um dos caras atirou no Pé Grande e ele chegou a deixar o corpo num lugar que parecia um buraco, uma toca, e quando ele voltou, não estava o corpo ali, porém haviam marcas no local da situação. É muito louco. E não é coisa de agora, isso eu estou te falando dos anos 80, isso aí. Então eu conheci gente muito, sabe, que se eu contar é difícil realmente. É difícil, porque e são gente com histórias e com provas, entendeu? Mas beleza. Pode falar se quiser falar alguma. Bom, estamos chegando a 1h e 18 minutos. Opa, Albano, oi. Depois, se quiser que eu faça as últimas, você falou alguma coisa dessas. Agora não estou lembrado, cidades sagradas na Argentina que você falou? É onde eu fui. Nossa aventura, comenta aí. A nossa aventura, ela se encerra, ela tem o desfecho no Cerro Uritorco. Sim. Cerro Uritorco é um local na Argentina, ele fica na província de Córdoba e fica na cidade de Capilla del Monte. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar à vontade, chama Cerro Uritorco, né, que é Monte Uritorco, Serra. E esse local, inclusive o próprio JJ Benítez esteve lá,
porque tem uma das maiores marcas que foram deixadas por uma nave que pousou numa das faces da montanha toda, né? E ele esteve lá pesquisando. Eu estive lá no Cerro de Torco, que é onde termina a nossa aventura, e o que ocorre no Cerro de Torco? O Cerro de Torco, eles acreditam que seja a casa, a cidade dos Erques, ERKS. São seres dimensionais, eles têm toda uma cidade no subsolo, né? E eles protegem portais. Também, o local, ele possui muitas lendas no entorno, né? Inclusive que o próprio cavaleiro, Percival, né? Percival, eu acredito que seja o cavaleiro da Távola Redonda, que ele protegia um negócio chamado Bastão do Poder, Bastão de Mando, né? Sim. E ele levou até o Cerro de Torco e entregou para os nativos, o pessoal lá, para que eles protegessem, enterrassem esse objeto, porque segundo as lendas, o Percival e o resto dos cavaleiros protegiam várias relíquias, né? E segundo essa lenda, porque várias lendas antigas narram um local antigo chamado Argentum. E os pesquisadores acreditam piamente que esse Argentum seja a Argentina. E casa exatamente com essas histórias contadas ao redor, lá, sabe? O lugar é muito interessante, é um lugar muito louco. Nem todos têm essa oportunidade, quem tiver a oportunidade de poder atravessar a fronteira, ir até a Argentina, ir até, né, Capilla del Monte, vá conhecer o Cerro de Torco, que vale muito a pena. Não é uma única montanha, são inúmeras montanhas juntas, né? Lá já teve vários casos de avistamento, é isso, né? Muito, de contatos. Esses Erques aparecem para o pessoal. Contatos também, né? Luz, são seres de luz. Muito. Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Ele falou para visitar mais sobre o Puma Punco. É bem famoso esse daí, né? Se a gente for falar, né? É muito famoso aí, principalmente palestras, né? Rafael é escritor também. É escritor, né? Legal, Rafael. Rafael aqui tem uma pergunta espiritual, a gente tá quase, né? Albano, você acredita na teoria de que a presença do flúor na água nos deixam realmente ofuscado a utilizar as nossas capacidades mediúnicas? Eduardo, eu não tenho condições, eu não tenho assim, material suficiente em mim, tá? Para falar isso, né? Para afirmar isso. Mas eu não duvido. Como eu te disse acerca das codificações e das tentativas de nos tirarem da realidade, né? Do que é real, né? E o Rafael, abraço também, tudo de bom. Um abraço, obrigado por tudo, grande apoiador, cara, amigo. Eu não duvido, cara. Eu não duvido disso aí, só que eu não tenho material para acreditar piamente ou desacreditar. Tá? Eu só te digo que eu não duvido. Albano, assim, você acredita que a ufologia pode se tornar mesmo uma grande ciência? Quer dizer, cientificamente, né? Eu acho que há complicações para isso. Você acha que há complicações? Acho, porque a ufologia é igual quando eu fazia desenho industrial. A minha faculdade era design, a primeira. Sim. Eu não sabia na época no que eu ia me tornar, porque eu aprendia fotografia, eu aprendia barragens, eu aprendia cores, logomarcas, eu aprendia trocentas mil coisas distintas e eu não sabia o que eu ia ser. Sim. E a ufologia, eu vejo esse grande problema. A ufologia, você vai ter que saber física, sim, vai ter que saber engenharia, vai ter que saber ciências biológicas. Então, tudo isso a gente já tem separado, né? Já tem, A pessoa pode se tornar um especialista em algo. Eu acredito que ela possa se tornar algo mais parecido com um curso técnico, né? Onde você faça uso dessas outras ciências para aplicar naquilo, né? Eu acredito nisso.
que ela se torne uma única situação, um único conhecimento, não porque ela abrange muita coisa, que não dá para você matar numa coisa só. Sim. Então eu vejo uma certa dificuldade nisso, né? Nessa clareza de direcionamento. Porém, acredito que os ufólogos tenham que ter seu lugar ao sol e ser respeitados como pesquisadores científicos. Sim. Isso eu acredito piamente. O ufólogo tem que ser reconhecido como um profissional, sim. Só não sei como jogar todas essas ciências numa única. Então, eu acho que não. Eu acho que fica mais como um tecnólogo que se utiliza de todas essas ciências e conhecimentos para dar o aval daquilo que ele faz. É uma coisa até, né, que vai de cada tudo um. É muito complexo. Tudo é muito complexo mesmo. Não se resume numa conversa ou numa situação. Até porque acho que é aquilo que o pessoal fala, né? Só apenas de 5 a 10% no mundo inteiro acredita que existe extraterrestre, né? Para convencer a humanidade. É o que eles apontam. Eu não sabia desse dado, não faço ideia. É triste, então, tá pior do que eu pensava. Acho que é que as pessoas, né, não... Mas eu que até fiz, né, pela rede social lá, nessas pesquisas de ufologia, às vezes eu vejo que entram pessoas até por curiosidade, já é alguma coisa, né? Esse é o meu objetivo, trazer essas pessoas curiosas para pensar diferente. Para pensar diferente, né? Porque também esse é o objetivo aqui do canal também, né? Porque a gente tem que ter essa visão que nós não estamos sozinhos no universo. Não, é uma realidade. A gente sabe que a abdução não é uma coisa assim muito fácil, né? Eu acho que na ufologia melhorou muita coisa. Se a gente for pegar a década de 80, hoje você tirando foto através de um celular tem uma grande tecnologia. Né? Tem. Isso é bom e ruim também. As informações, bom e ruim. Eu acho que nessa questão também de especialista, acho que melhorou muito, né? Melhorou muito isso, eu acho que, né? Nessa questão que é muito importante a metafísica, a parapsicologia, envolvendo a hipnose, a regressão, porque uma abdução não é fácil, tem que ter esses profissionais, né? Não é fácil, né, uma abdução, né? Então, eu acredito que melhorou a questão do contato com as outras pessoas e com os profissionais, né? Porém, cada vez que a tecnologia avança, eu acho que aumenta também a quantidade de mentiras sobre, né? Porque você... Não, a gente tem que tomar cuidado, também. Você entra hoje, uma grande parte dos vídeos são forjados, né? Você vê que é 3D puro, né? É 3D, o cara ele pegou um céu limpo e ele conseguiu desenhar uma nave perfeita, né? Flutuando ali, ele conseguiu montar, entra no portal e some, né? E muita gente divulga, né? Compartilha como sendo real, né? Aí quando você vai ver, você fala, não, isso é um efeito especial, né? O cara conseguiu criar, né? Então tá complicado. E aí eu já falei isso com vários ufólogos que vieram aqui, né? E parece uma coisa, o ufólogo ele consegue perceber quando a pessoa tá falando a verdade ou não, né? Eu assisti uma palestra, até quero preservar o nome da pessoa, porque também tem aqueles que tem 20 centímetros, 30 centímetros, que parece o Grey, aqueles lá, né? E foi visto em Minas Gerais. Aí ele falou assim na palestra, ó, o primeiro cara que me falou, não deu muito para acreditar, viu que o cara tava meio assim, meio, sei lá, né? Mas a segunda mulher que me falou, aí eu acreditei, que era a mesma criatura de 20 a 30 centímetros, né? Que tem um nome específico que ele parece com Grey, né? Será que não são clones? Será que não são robôs? Porque hoje a gente manda aqueles rovers, né? A gente manda os jipinhos lá, né? Lá para Marte, né? Para poder, no controle remoto, a gente verificar tudo que está ocorrendo lá. Será que não estão mandando alguns seres com controle à distância, né? Para primeiro averiguar, né? Tudo, né? Eles falam que tem, né? Que tem os robôs biológicos que falam, né? Falam que existem. Assim Não, só ia comentar que tem um caso de um agricultor que ele foi. Chegaram a segurar ele de madrugada, ele estava arando o campo, isso é muito antigo. E ele lutou com os seres, eram seres que tinham um certo pelo descendo da nave, e ele bateu com um pedaço de madeira e eles faziam sons metálicos. Podem ser robôs também, né? Em alguns casos, né? Então são muitos. Nossa, fazia som. Sério? Bateu e fez aquele. É um caso brasileiro, É
é um caso brasileiro, não sei se é no Mato Grosso ou Minas Gerais, não sei onde, de um agricultor que estava arando de madrugada, acho que era 4 horas da manhã, mais ou menos, ele estava arando o campo, ele levantou para poder trabalhar, né, com o trator, e desceu uma navezinha e foram para cima do cara, né? Vixe, eles foram pra cima, nossa. Não conseguiram levar ele, mas porque ele lutou muito. Mas foi difícil. É. E ele era a criatura era baixo? Era baixo? Eram pequenos, pareciam pequenos, parecia macaco assim, tinha pelo, né? Todo peludo, né? Então eu não. Sim. Existem ele várias. Descreve dessa forma, ele várias descreve. espécies mesmo tem. Mas eu não sei, porque essa espécie eu só vi nesse relato, entendeu? Não vi em outro relato. Então não sei te dizer. Eu me perdi um pouco porque você citou alguma coisa aí. Antes você falou de uma senhora. A senhora que veio falar com você e aquele outro que você achou que não era tão verdade, né? Isso. Você achou que não era tão verdade. Na palestra ele falou isso. A gente tem que tomar cuidado. Existe até, você deve ter ouvido falar, da síndrome do contatado, né? A síndrome do contatado. Porque o cara, ele tem. Às vezes ele tem um contato real, né? Aí ele vira centro da mídia, dos holofotes, todo mundo procura ele e tal. Quando passa um tempo, todo mundo se distancia, não é mais interessante aquele caso e deixa ele de lado. Só que no inconsciente, ele sente falta daquele momento de fama. Ele precisa de novo daquele momento de fama. Então a mente dele começa a criar situações de que ele está vendo algo, ele está vendo para ver se chama a atenção de novo do público e da mídia para ele. Sabe? Então tem que tomar cuidado com a síndrome do contatado e tudo mais, muito mais, né? Por isso que os ufólogos pedem até aqueles exames, né, para, né, psiquiátrico, né, que é o fato, né, eles são obrigados a fazer, né? Porque a hipnose é um grande aliado nisso, né? A hipnose a hipnose também ajuda, né? Já passou por sessão assim de hipnose? A gente chegou a fazer. Tem um dos nossos integrantes. Olha, eu teria até vontade de fazer o que gosto, porque na verdade já existe essa comprovação científica que existe muitos casos que as pessoas já foram abduzidas e não lembram, nem sabem que se foram, porque tem a hipnose tira isso a limpo, né? E foi uma realidade, né? A gente fazia regressão. A gente fazia regressão. Um dos integrantes do grupo fazia regressão com os outros, com quem precisasse. Infelizmente ele já faleceu. Eu cheguei a fazer regressão, em mim, né? Que legal. É algo interessante. Minha esposa fez tudo. É algo interessante. Sim. É uma ferramenta porque pega o que está lá dentro, né? A ser trazido à tona. Sim. Bom. Deu horário? Não, se você quiser falar mais alguma coisa, né? Por mim, tranquilo. Então, nós chegamos aqui a 1h32. Eu agradeço muito aqui o Albano Marx, o escritor, né? Do livro Primeiros Astronautas. Albano, eu ouvi você falando, eu espero que você um dia volta aqui, vou deixar você falar as palavras finais, né? Você falou que vai escrever um segundo livro, né? Não, já vai sair. Vai sair, aí você volta aqui, né? Que palavras finais você tem a dizer ao nosso canal aqui hoje? Bom, eu vou ser obrigado a repetir que o livro, né, Os Primeiros Astronautas, é só entrar no site da editora, www.editoracristalbooks.com, né, para quem se interessar pelo livro. Quem quiser falar comigo, né, www.escritoralbanomarques.top. Entra lá, só mandar um e-mail, eu recebo, ou a Fernanda Sabag recebe, né? E a gente já entra. Sou super acessível. Quem quiser me procurar nas redes sociais, estou ali. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Se quiser convidar para um bate-papo, estamos aí. Não tenho problema nenhum em falar com ninguém, tá? Então, tranquilo, estou aberto a tudo. Quem quiser pode trocar uma ideia, estamos aí para tudo. Tá legal? E agradecer a você, né, pelo convite. Agradecer, inclusive, a todo mundo, né, principalmente a todo mundo que nos assistiu e a todo mundo que vai nos assistir ainda, né, porque isso aí vai ficar gravado e outras pessoas poderão ver, né? Verdade. Muitas pessoas vão ver depois aí, né? E já pedi sua permissão para poder também compartilhar isso nas minhas redes, né?
Ah, sim, pode sim compartilhar. Pode sim, perfeito. Pessoal, vou me despedindo aqui. Obrigado pelo Albano Marx. Eu que agradeço. Quando tiver uma nova obra aí, volta ao meu canal. É isso aí. Tem mais 4. Mais 4, Sim, já tá legal. tudo bem. Vamos lá. É isso aí. Pessoal, então, tchau. Uma boa noite para todos aí. Espero que todos tenham gostado. Foi bom. Hoje a live foi muito boa de ufologia. Muito bom. É isso aí. Se Tchau. cuide. Se cuide, cuide. pessoal. Abraço. Tchau. Um abraço.